Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro. Neste conteúdo de agora, nós vamos conversar sobre a derrota ontem para o Grêmio fora de casa, 5-3. Temos muitas coisas aqui para a gente debater. Temos muitas coisas aqui para a gente conversar. Fortes emoções estão por vir nessa temporada, principalmente o Botafogo no Transferban, o Botafogo com poucas opções no elenco. São vários campeonatos, ainda vai ter Libertadores, ainda vai ter Copa do Brasil. Então a gente ainda vai viver fortes emoções. Tenho certeza disso, como foi ontem, tá? Um jogo que o primeiro tempo foi totalmente diferente do segundo, né? E a gente vai falar sobre isso. Primeiro a gente vai falar do primeiro tempo, que o Botafogo termina ganhando o jogo, e depois a gente fala do segundo tempo, que tudo mudou. O Botafogo toma a virada e termina aí perdendo essa partida pela segunda rodada do Brasileirão. Vamos conversar muito, vamos trocar aquela ideia, debater, trazer pontos aqui, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Olha, ontem tivemos a segunda rodada do Brasileirão, o Botafogo foi visitar a equipe do Grêmio de Luiz Castro e perdemos por 5-3, tá bom? Gols marcados ali pelo Botafogo, Arthur Cabral e 2 do Danilo. O Botafogo tem 3 pontos e nesse momento é o quinto colocado na tabela. O Bragantino é o líder com 6 pontos e na próxima rodada a gente pega o Fluminense no Maracanã. Antes da gente falar do jogo, tivemos uma notícia muito ruim ontem, antes da partida, né? O Marçal, ele tá fora por 3 semanas. Vai ter que fazer um tratamento para depois realizar novos exames, porque o Marçal, ele tem uma lesão no ligamento medial colateral do joelho direito, tá? Isso aconteceu na partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Então, a gente não vai ter o Marçal na pré-Libertadores, tá? E o elenco vai ficando cada vez mais curto. Inclusive, o Botafogo, a partir de hoje, ele tem uma semana para inscrever jogadores na pré-Libertadores. Com transferban, né? Tá tudo complicado pra gente e essa notícia ruim do Marçal. Falando do jogo, primeiro a gente vai para a escalação, que foi a mesma que venceu o Cruzeiro na estreia no estádio Newton Santos. Tivemos ali o mesmo time e ficou aquela dúvida, né? Por que não o Bastos? Ele preferiu ontem o Matheus Ponte, mais uma vez pelo lado direito da zaga. É aquela situação, né? O Bastos, ele ainda não está recuperado 100%. Não é nem questão de recuperado 100%. Ele ainda não está em condições de jogo ali para começar uma partida como ontem contra o Grêmio. O que me deixa um pouco espantado é que ele jogou os 90 minutos contra o Fluminense chovendo no Campeonato Carioca. Eu acho até que ontem talvez pudesse até ser um jogo ali para o Bastos. Pelo lado direito da zaga, ele não vai ser um elemento surpresa como o Matheus Ponte costuma ser. Nesse esquema do Martim Anselmi, o Matheus Ponte, ele sobe muito, ele aparece lá na frente como elemento surpresa. Se você botar o Bastos, você vai ficar um pouco mais lá atrás, tranquilo, porque o Bastos, ele não vai ter condições de ficar indo lá na frente, voltando, fazendo o que o Matheus Ponte faz. Enfim, ele preferiu ali o Matheus Ponte como titular na partida de ontem, tá? Eu acredito que o Campeonato Carioca, por exemplo, domingo tem o Vasco, deve usar ali como uma mini pré-temporada para o Bastos ali entrar em ritmo. Eu acho que o Bastos, nesse começo, ele vai ser mais utilizado no Carioca. Falando do primeiro tempo, primeiro a gente vai falar do primeiro tempo, para depois a gente falar do segundo, porque são 2 tempos diferentes. O primeiro tempo foi do Botafogo. Mas antes da gente falar do primeiro tempo, é
inadmissível. Aqui vai um recado para o John Textor. Ontem viajou, fazendo graça, subindo nas costas do Luiz Castro, tem vídeos aí rolando. Bateu um papo com o Luiz Castro ali antes do jogo, tudo normal, mas aqui vai um recado para o John Textor. O Botafogo precisa de elenco, o Botafogo precisa de peças. É inadmissível você ter um técnico como o Martim Anselmi e você não dar condições dele fazer um excelente trabalho. Parece aquele velho ditado, né? O cara certo na hora errada, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Para isso, tem que sair do transfer ban. Para isso, tem que inscrever jogadores que já estão aqui e tem que reforçar o time. É inadmissível o Martim Anselmi não ter condições de trabalhar aqui no Botafogo por conta de elenco e falta de peças. Porque a gente tem um baita treinador, a gente tem um excelente técnico e isso me entristece, tá? Falando do primeiro tempo, o Barbosa começou muito pilhado, isso estourou lá na frente, depois eu vou falar no segundo tempo, em um dos gols do Grêmio. Ele deixa de cometer a falta porque ele já tá amarelado, mas o Barbosa começou muito pilhado. O Barbosa já tem uma certa experiência, ele não pode ficar fazendo isso. Tomou um cartão amarelo aos 7 minutos ali do primeiro tempo. A gente já não tem zagueiro, a gente já não tem peças e o Barbosa fica ali tomando cartões à toa. Daqui a pouco tá suspenso, não tem ninguém para botar. De zagueiro mesmo, a gente só tem o Barbosa e o Bastos, mais ninguém. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio estava marcando o Botafogo lá em cima na saída de bola. Estava ali o Botafogo errando em algumas saídas de bola. E aos 15 minutos do primeiro tempo, tivemos a lesão do Santi. O joelho dele virou numa dividida com o jogador do Grêmio. Ele volta para o campo, depois ele cai, volta a sentir. Então o Santi, depois ele ficou no banco de reservas ali. Isso deixa a gente um pouco mais aliviado. Então a gente torce para que não seja nada grave com o joelho do Santi. Depois entrou ali no lugar do Santi o Arthur, camisa 7. É esforçado, tenta, mas as tomadas de decisões também. O Arthur, ele é um jogador um pouco burro, né? Com todo respeito, ele corre sempre pro lado oposto que os jogadores do Botafogo tocam a bola. Se o jogador do Botafogo toca a bola pro lado direito, o Arthur, ele corre pro lado esquerdo. Ele é todo ao contrário, parece que ele não treina. Parece que ele não tem entrosamento com os jogadores do Botafogo. Aos 16 minutos, o gol do Botafogo. Um lindo lançamento do Barbosa, aquele lançamento no ponto futuro. O Arthur Cabral fez o movimento certinho, fez um golaço, batendo no contrapé do goleiro do Grêmio. Inclusive, na hora que o Barbosa faz o lançamento, o narrador da Globo, o Villani, falou que o Barbosa com a bola no pé, ele é ruim. Ele é um bom zagueiro para rebater, mas com a bola no pé não joga nada. E ele vai dar esse lançamento aí no ponto futuro e o Botafogo faz 1-0. Um lindo gol do Arthur Cabral, que nos últimos 5 meses só tinha feito um gol, tá? Nesses últimos 2 jogos aí contra Cruzeiro e Grêmio, o Arthur Cabral, que tá melhorando, ele tem um gol e uma assistência, tá? Então, um golaço aí, 1-0 para o Botafogo. Aos 25, tivemos ali o gol de empate do Carlos Vinícius, que é um bom centroavante, é o Adriano Imperador da Shopee, né? É um cara que realmente, quando o Botafogo ameaçou contratar ele, eu até falei aqui no canal, falei, lá na Inglaterra tem muito tempo que ele não faz gol, ele é um jogador que tecnicamente não é nada demais, mas a bola sobra, ele bota pra dentro, né? Eu não gostava muito dele, de verdade, e ele no Grêmio tá jogando muita bola, tá fazendo muitos gols. E no lance do gol, ali de empate, o Matheus Ponte falhou, né? O Matheus Ponte, a vida dele tá muito difícil como zagueiro. Eu falei aqui no último pós-jogo, eu falei, o Matheus Ponte, ele tá tentando ali entregar, né? Tentando entregar na maneira de dizer que ele estava falhando muito e uma hora vai acontecer. E foi ontem, tá? Para mim, foi o pior jogador do Botafogo em campo. Tem outros também, mas eu fico com o Matheus Ponte. No lance desse gol de 1-1,
ele faz até a leitura do lance correta, porque quando ele faz a cobertura, a leitura dele é correta no lance. Ele antecipou direitinho. O problema é que ele deu azar também. Quando ele foi cortar a bola, bateu no braço dele. E é aquela questão, o Matheus Ponte, ele não tem o caguete de zagueiro. Se é um zagueiro de origem, naquele lance, cortava em pé. O zagueiro ficaria de pé e cortaria essa bola. Mas ele não sabe, porque o Matheus Ponte não tem o cacuete de zagueiro. Ele fez até a leitura certa do lance, da cobertura. Só que ele deu azar, porque quando ele cortou também a bola bateu no braço dele. Mas repito, se fosse um zagueiro de origem, teria ficado de pé e cortado essa bola, porque é um zagueiro de origem, tem o cacuete, e o Matheus Ponte não tem esse cacuete. Aos 35 do primeiro tempo, o golaço do Danilo. Um lindo gol, um dos mais bonitos que eu vi do Botafogo nos últimos anos. O Danilo não pode ser vendido, o Montoro não pode ser vendido, eu tô cansado de falar aqui no canal. Há pouco tempo quase saíram por 35 milhões de euros, 19 um, 14 outro. Nesse gol do Danilo, 2-1, o Botafogo ficou 1 minuto trocando passes, até sair o gol. Todo mundo tocou na bola, menos o Arthur Cabral. Então, um golaço, um lindo passe do Montoro para o Danilo fazer o gol ali, 2-1. O Montoro no terço final é gênio. O Montoro perto da área joga muito. 18 anos e parece um veterano, né? Então, o Botafogo termina o primeiro tempo vencendo por 2-1. E eu estava muito animado, eu estava muito feliz com a postura do time. Eu até cheguei a conversar com alguns amigos no intervalo. Eu falei, gente, olha como é que o Ancelotinho, ele era covarde. Porque o Ancelotinho, jogando fora de casa, ele jogava para perder de pouco, né? E com peças melhores do que o Botafogo tem hoje. Vários jogadores saíram. O time do Ancelotinho era melhor do que esse de hoje. E eu cheguei a falar isso para alguns amigos quando terminou o primeiro tempo, o Botafogo ganhando de 2-1. Eu muito feliz com a postura do time fora de casa. Eu falei, o Ancelotinho realmente era covarde. Ele jogava para perder de pouco. O time do Botafogo muito leve no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo foi nosso, de verdade mesmo. Se não fosse a falha do Matheus Ponte, era 2-0 ali no primeiro tempo e estava tudo ok. Fica aí que eu já volto. Aí a gente vai falar do segundo tempo, tá? Que foi totalmente diferente. Fica aí e já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos falar sobre o segundo tempo. O Botafogo volta sem mexidas e é um outro jogo, né? O Botafogo toma 3 gols ali muito rápidos. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Pô, você não vai falar nada do técnico do Botafogo, do Martim Anselmi, você só elogia ele? Tá, vamos lá. É até difícil falar porque ele tem que ter uma leitura de jogo melhor. Mexeu errado. Não era para ter botado o Arthur, era para ter botado... Tudo bem, Botafogo tem poucas peças, é até difícil a gente entrar nesse debate. Mas assim, se for para pontuar erros do Martim Anselmi na derrota de ontem, talvez o erro tenha sido o seguinte: quando o Botafogo toma o gol de empate no começo do segundo tempo, 2-2, talvez era para o Martim Anselmi ter dado uma segurada no time. Talvez ele pudesse ter recuado mais um pouco para o Botafogo sair na boa, porque o Botafogo teve espaço, o Botafogo criou. Então, se o Botafogo tomou um empate, ele poderia ter segurado mais o time e, vamos sair na boa, a gente vai ter espaço, o Grêmio vai vir para cima do Botafogo e a gente mata o jogo. Não, ele continuou batendo de frente, jogando de igual para igual, saiu uma filosofia dele, talvez aprenda com os erros também, e talvez numa próxima situação dessa, ele possa até fazer o que eu tô falando. Então, aos 4 minutos do segundo tempo, o Botafogo toma o gol de empate, 2-2, do Carlos Vinícius mais uma vez, livre para cabecear. O jogador da qualidade, do tamanho dele, livre para cabecear, não pode. Só que a situação foi a seguinte:
No lance que originou o gol, o Vitinho, ele vai de primeira, ele toma um drible do Amuso, primeira jogada do Amuso, passa pelo Vitinho e cruza essa bola para o gol de cabeça do centroavante do Grêmio. Talvez o Vitinho pudesse ter feito a falta, então o Vitinho, nessa situação, deu mole. Aos 8 minutos, 4 minutos depois, pênalti do Alex Telles, 3-2 para o Grêmio, o terceiro gol do centroavante Carlos Vinícius, né? Então o Alex Telles, que é um jogador experiente, fez um pênalti que não poderia fazer. Ah, mas o Alex Telles, ele teve uma carga nas costas que acabou desequilibrando ele. Tudo bem, mas o Alex Telles bota o braço para frente, cai para frente. Você não pode pular com o braço para o alto. Então, assim, teve ali talvez uma carga nas costas dele que desequilibrou, mas ele não pode botar o braço para frente, ele não pode ir do jeito que ele foi. Bota o braço para frente, cai para frente, né? Você não pode pular com o braço para o alto. Então, o Alex Telles deu mole, pênalti ali para o Grêmio e o gol da virada. Aos 14 minutos do segundo tempo, já estava 4-2 para a equipe do Grêmio, gol do TT. As mexidas do Luiz Castro surtiram efeito, né? O William ainda entrou no primeiro tempo. O William joga muita bola contra o Botafogo. Quando o William entrou, eu falei, ó, vai jogar muito, porque todo jogo que o William joga contra o Botafogo, ele joga bem. O Amuso entrou no segundo tempo, mudou também o time. É aquilo, né? O Castro tem peças e o Martim Anselmi tem que ficar tirando o coelho da cartola. Essa é a diferença. O Castro olhou para o banco e tem peças para mexer. A gente não tem. Então isso complica também o jogo. Aos 16 minutos, estava 4-2 para o Grêmio e o Barreira já tinha entrado, né? E o Barreira perdeu um gol que não pode perder. A bola bateu na trave, esse gol faria o Botafogo voltar para o jogo, seria ali o 4-3, mas o Barreira, que está muito mal no começo dessa temporada, mas é aquela questão, né? Primeiro, que a gente está mal acostumado. Segundo, que nem todo mundo é o Montoro. O Barreira também é novo e ele não é o Montoro. Aí a gente fica com aquela questão, não, a gente tem que cobrar o Barreira porque o Montoro Gente, o Montoro é um jogador diferente. Então, assim, o Barreira é um moleque. Então a gente também, eu vou até me conter aqui, porque eu não vou ficar perseguindo jogadores, eu não vou ficar perseguindo o técnico por tudo que o Botafogo está enfrentando nessa temporada. E ali aos 20 do segundo tempo, a gente já via o Alan muito cansado, o Alex Telles muito cansado, e é muito complicado você não ter banco de reservas. Por exemplo, talvez ele já pudesse botar o Bastos no Ponte. Eu de verdade, repito o que eu falei no começo do vídeo, eu acho que o Bastos vai usar o Carioca para se recuperar, mas assim, jogou 90 minutos contra o Fluminense numa chuva no Nilton Santos no Carioca, então não entendi muito bem também essa questão do Bastos ontem. E aos 33 minutos do segundo tempo, 5-2 para o Grêmio, e aí são várias questões nesse gol do Grêmio. Primeiro do Nilton, né? Vamos falar primeiro do Nilton. O kick da bola enganou o Nilton, que para mim ontem foi o melhor defensor. Eu falei aqui no canal, quem me acompanha sabe, que o Nilton é muito melhor de zagueiro do que de volante. O problema do Nilton é que ele não sabe jogar tendo ali o passe pressionado, né? Ele pensa lento, ele de volante para jogar de costas. Então eu sempre falei do Nilton aqui que de zagueiro tá jogando muito, mas o kick da bola enganou o Nilton. Depois o Barbosa não fez a falta, porque já estava amarelado desde o começo do jogo. Então o jogador do Grêmio passou pelo Barbosa. Se ele fizesse a falta, ele seria expulso. Então são vários... O sistema defensivo do Botafogo ontem, a última linha, todo mundo errou no jogo. O Vitinho errou no jogo, o Telles errou no jogo, o Barbosa errou no jogo, o Ponte errou no jogo, o Nilton errou no jogo. Então ontem o nosso sistema defensivo ali, a última linha, realmente falhando bastante, tá? Vamos para a questão do Neto, goleiro do Botafogo. Gente, assim, o Neto, talvez a nossa situação de goleiro é realmente complicada.
Assim, o que mais me incomodou no Neto ontem foi no quinto gol, tá? No quinto gol do Grêmio foi aonde eu fiquei mais incomodado, apesar de ser um lance frontal. Tô vendo muita gente reclamando do Neto, que ele não pula nas bolas. O quarto gol também do Grêmio, ele ficou olhando a bola entrar, né? Não sei se falta reflexo, eu não sei, cara. O que incomodou a torcida do Botafogo ontem foi, talvez os gols ali não tenha sido culpa do Neto. O problema é que ele passa a sensação, chutou, então vai fazer. Sabe, ele tem que se esforçar, ele tem que pular, ele tem que esticar o braço. O goleiro tá ali para isso também, para tentar defender. Então acho que foi isso que incomodou a torcida do Botafogo, porque tiveram gols ali do Grêmio que, tipo assim, ele ficou olhando, ele deixou a bola, não é que ele deixou a bola passar, mas ele ficou olhando a bola passar e podendo esticar o braço, podendo pular, podendo tentar fazer alguma coisa. Então acho que é isso que mais incomodou a torcida do Botafogo ontem. Eu não sei se falta reflexo, aí eu realmente não sei, só sei que em relação a goleiros deixa a gente um pouco preocupado, né? E aos 40 minutos do segundo tempo, o gol do Danilo, 5-3, o Danilo que é um volante e tem 4 gols nos últimos 2 jogos. O Danilo, para mim, ontem foi o melhor jogador do Botafogo em campo, o Montoro também, mas eu fico com o Danilo. E é um jogador totalmente diferenciado, realmente. É um cara que não pode sair do Botafogo nem tão cedo, nem ele, nem o Montoro. Danilo é um volante. 4 gols em 2 jogos, tá? E assim termina o jogo, né? 5 pro Grêmio, 3 pro Botafogo. O Anselmi no segundo tempo foi engolido por falta de peças. O Castro olhou pro banco, teve peças para mexer no Grêmio. E a gente não tem. Então a gente está há uma semana para inscrever jogadores na pré-Libertadores. A gente não vai ter o Marçal, tem que ver como é que vai ficar a situação do Santos. Então ele vai ter que tirar coelho da cartola todo jogo, né? E é a primeira vez na era SAF que o Botafogo tomou 5 gols no jogo, logo contra o Luiz Castro, né? Ó, chegou até aqui. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, tá? Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.